Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, oportunidades e negócios. Eu sou César Rocha e trago aqui para você sempre os melhores profissionais, as melhores empresas que vão trazer informações de altíssima qualidade para ajudar você a tomar as melhores decisões sempre acerca da sua vida e da sua carreira. Hoje estou recebendo Arthur Costa, psicanalista, que vai conversar conosco acerca dos desafios que é viver nesse mundo de caos, virada de ano, muita coisa acontecendo. Como é que foi o seu final de ano? Como é que está sendo o seu final de ano? Como é que está sendo o seu início de ano? Quais as reflexões que ficaram de 2024? O que é tristeza? O que é depressão? Hoje a gente vai bater um papo bem à vontade acerca disso e você já sabe. Curta, comenta e compartilha. Ajuda o algoritmo a colaborar conosco, porque o YouTube muda de ideia o tempo todo. É pior do que a minha filha de 8 anos. Então, Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. E eu gostaria, primeiramente, que você se apresentasse ao nosso público, desde já lhe agradecendo por ter conseguido um espaço na sua agenda. Olá, César. Muito bom estar aqui. Bora trabalhar, né? Com certeza. Na verdade, é uma época de muito trabalho. Final de ano, início de ano, para quem trabalha com saúde emocional. Eu sou psicanalista há 20 anos, aproximadamente. Trabalho com psicanálise mesmo, intensamente nos últimos 15 anos. E tenho trabalhado diretamente, principalmente pós-pandemia, com atendimento online e com a Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, que eu sou professor sênior. Perfeito. E nisso aí, hoje você tá vendo que está acontecendo o que na sociedade? A demanda se manteve ou você acredita que teve um pico agora pós-pandemia? Não, um pico gigantesco. Na verdade, saúde emocional mudou muito. Eu até falo assim, é estranho porque mudaram a regra do jogo no meio do jogo para mim. A psicanálise ela é muito tradicional, por exemplo. A imagem que se tem da psicanálise, um divã. Então, assim, até 4 anos e pouco atrás, o divã era fundamental para mim. Hoje, na verdade, é o meu celular, uma internet, uma câmera e muitas vezes atendendo pessoas do outro lado do mundo, Japão, Noruega, Estados Unidos, Canadá. Então, assim, esse público de brasileiros que procuram saúde emocional no Brasil e terapeutas brasileiros aumentou muito. E, consequentemente, também aumentou essa espécie de psicopandemia. O Covid, eu diria assim, ele não está totalmente erradicado, mas está controlado. Agora, a psicopandemia que sobrou dessa pandemia que a gente viveu nos últimos anos, esse ambiente emocionalmente muito inóspito, ao mesmo tempo que é o olho do furacão para um profissional trabalhar, também é uma ótima oportunidade para trabalhar com saúde emocional. Então, assim, é uma faca de 2 gumes. É um ambiente onde é mais complicado, porque você tem que estar fazendo uma releitura o tempo todo. Eu acredito que o DSM-5 e o CID, que são as bíblias da psicologia e da psiquiatria, vão ser reformulados nos próximos anos, porque tem distúrbio que eu acho que não está nem catalogado, que são novos. Então, assim, a sensação que as pessoas têm é que ninguém está totalmente bem. Então, a procura por saúde emocional se popularizou muito nos últimos anos, então a demanda e a agenda está lotadíssima. Tem até uma análise, né, que algumas pessoas fazem de que o brasileiro em si ele tenderia a não buscar esse apoio porque você conhece uma pessoa, daqui a pouco ela está lhe contando a vida inteira dela. Só que, na realidade, assim, o nível de desespero, de ansiedade das pessoas está um tamanho assim tão exacerbado que a demanda por profissionais da área terapêutica explodiu. Eu comento isso muito até com alunos e o pessoal geralmente me informa assim, olha, na minha empresa foram mandadas 60 pessoas embora e com rescisão parcelada e talvez esses ainda tenham tido sorte, porque eu não sei se vai ter para pagar todo mundo quando chegar a minha vez. Então as pessoas hoje sabem que não está tudo sob controle, a zona de conforto já não tem conforto algum, a gente está vivendo um ambiente de caos. Como que você vê os impactos desse ambiente na saúde emocional das pessoas? Olha, a verdade é que assim, esse ambiente de instabilidade ela faz parte da cultura brasileira. Por exemplo, a economia ela tem um impacto muito grande sobre a cultura e sobre saúde emocional. Isso tem mudado drasticamente. Eu tenho 48 anos, só eu vi cruzeiro,
Cruzado Novo. Somos dois. Vi o RV. O RV. Vi o real e o dólar valer a mesma coisa num período rápido da história. Muda muito. O impacto, por exemplo, da economia, do trabalho, essa sensação de instabilidade, isso traz um impacto emocional muito grande. Mas a realidade, como diz o Flávio Augusto, é que estabilidade não existe. Não existe. Quando a gente tem a ideia de que ela não existe e chega, então, uma notícia de um desemprego, de uma necessidade de reformulação profissional, a gente encara isso com muito mais resiliência, com muito mais capacidade de voltar ao estado original. Agora, quando a gente tem essa sensação de que não, está tudo certinho, já está tudo no lugar, eu já estou estável, e então essa expectativa é frustrada, aí a coisa começa a complicar. Aí a gente acaba colapsando emocionalmente. Sim. Então, assim, às vezes eu acho que é mais saudável a gente acreditar de que estabilidade não existe do que a gente criar uma falsa ideia de que estamos estáveis, de que está tudo sob controle, e quando aquilo sai fora do controle, a gente acaba colapsando emocionalmente. Então, eu acho que hoje se reinventa mais rápido aquele que se prepara para a eventualidade, aquele que psiquicamente consegue criar robustez para se adaptar às mudanças. Como eu falei assim, a coisa mudou no meio, a regra do jogo mudou no meio do jogo para mim. Sim. Eu estudei psicanálise em 99, tinha nem internet, cara. Então, assim, do nada, no meio da nossa história, eu tinha que começar a atender online, comecei a dar aula online no meio do caminho. Então, assim, muita coisa mudou. Quem se adapta mais rapidamente a essas mudanças vai ter sucesso nessa transição que parece que a vida exige da gente. Agora, quem não tiver robustez emocional para aguentar a velocidade em que as coisas estão mudando, vai ter muita dificuldade, porque o mundo muda numa velocidade absurda. Eu vi alguns dados dizendo de que, aliás, isso até se alinha muito, né, com aquela ideia do Augusto Cury. Aliás, Augusto Cury está lançando um livro novo muito interessante, mas ele, há quase 10 anos atrás, ele levantou uma ideia de que a gente iria emburrecer. Corretíssimo. Hoje é comprovado cientificamente uma tese dele por excesso de informação. Quando ele desenvolveu aquela tese do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, é um excesso de informação. A informação dobra numa velocidade muito grande. A gente não teve tempo evolutivo para o cérebro, talvez, processar tamanha quantidade de informação. Consequentemente, hoje a gente vive um momento onde as pessoas estão com muita dificuldade de acompanhar essas mudanças. Então, o impacto hoje sobre a vida emocional das pessoas, mediante essa instabilidade, essa insegurança alimentar, insegurança financeira, insegurança relacional, insegurança profissional. Quando você pensa que está estável naquilo ali, muda todo o jogo ali, você tem que se adaptar. Isso tem um impacto na vida emocional gigantesco. Pois é, para você ter uma ideia, no que você falou aí, me vieram 6 perguntas em mente. Eu tenho que marcar contigo depois um bate-papo de umas 3 horas aí pra gente conseguir dar vazão. Rende. Olha só, vamos lá. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, que eu acho que todo mundo está sentindo isso de alguma forma. Como que a depressão, ela afeta a nossa visão de futuro? Ela afeta muito a visão de futuro. Assim, eu sou da época que a gente assistia televisão preto e branco. Sim. E assim, a televisão preto e branco já era meio que um luxo. Eu me lembro ainda na infância, a primeira televisão colorida. Já era um negócio maneiraço, mas não tinha controle remoto, você tinha que ir lá. Hoje, a gente tem aparelhos de televisão de altíssima resolução. O problema da depressão é que ela vai tirando resolução da vida da pessoa. Ela vai ficando cada vez mais embaçada até o ponto de ficar preto e branco, e a gente vai perdendo graça da vida. Então, assim, a depressão... A catarata da vida. Então. É a catarata da vida. Ela vai perdendo luz. Você vai perdendo o prazer de coisas que você já tinha prazer. Você começa a realmente não conseguir exercer nenhum tipo de hobby, nenhuma atividade prazerosa, porque você não sente mais prazer em absolutamente nada. Então, assim, a depressão é um quadro médico, deveria ser tratado de uma forma mais natural, como uma doença. Porque a verdade é que existe um
um estigma onde assim, a pessoa está depressiva. Aí ela vai ter uma recaída. E ela tem novamente um episódio de depressão. Cara, tu não vê ninguém brigando com alguém que você está resfriado de novo. Mas você está com outra pneumonia nesse mesmo ano. Você não vê ninguém brigando com alguém por causa disso. Mas quando a pessoa tem acaba colapsando emocionalmente, o que acontece? Algumas pessoas elas meio que exigem uma recuperação muito rápida. A depressão ela pode ter inúmeras causas. Desde questões orgânicas, baixa de vitamina, existem uma série de questões. Também existe uma rotina que pode ser depressiva. Tem muita gente que confunde com depressão, na verdade, a rotina é depressiva, aí a TCC, a terapia cognitiva comportamental, que é um carro-chefe da psicologia, que não é a minha área, que é a psicanálise, é uma ferramenta poderosa para poder tratar isso também. E a psicanálise ela já se mostra como uma ferramenta muito interessante no tratamento da depressão, porque ela ajuda a entender o processo depressivo. A depressão ela não se instala, ela não é pronto, acordei depressivo. É um processo. Não, ela é um processo. Ela vai se desencadeando por uma série de fatores. Às vezes um estresse pós-traumático, por exemplo, que é uma coisa muito comum. Por exemplo, o que seria um estresse pós-traumático, assim, simplesmente falando? Eu já vi muita depressão se desencadear disso. Você foi assaltado no Rio de Janeiro, um negócio assim, né? Tanto comum. É difícil de acontecer, mas é assaltado no Rio de Janeiro. Se você é assaltado, você tem uma tendência assim, tem gente que já foi assaltado tantas vezes que ela já se acostumou com a ideia ruim. Agora, você é assaltado, você viu a sua família em perigo, você precisou abaixar no carro numa avenida por bala perdida. O estresse pós-traumático que faz você ter vários flashbacks, ou seja, relembrar inúmeras vezes, aquilo pode desencadear um episódio depressivo. Então, muitas vezes vai precisar de tratamento medicamentoso, muitas vezes não, o tratamento terapêutico vai ser o suficiente, só que a gente precisa ver com mais naturalidade. Hoje o Brasil é o 5º país no mundo com maior casos de depressão. O Brasil está no topo do ranking de ansiedade. Infelizmente a gente não está... quando o assunto são emoções, o Brasil está no topo do ranking. É o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, e o 5º país com maior índice de depressão no mundo. Consequentemente, isso tem um forte impacto na ideação suicida e isso traz aí, no contexto social, um impacto muito grande para os brasileiros. Então, eu acredito que a depressão ela é muito mais do que uma tristeza, né? Sim. Muito mais do que uma tristeza, muito mais do que uma melancolia, que às vezes é muito típica do final do ano e início de ano. Sim. Final de ano, por quê? A gente começa a relembrar algumas coisas que aconteceram, que a gente não conseguiu cumprir, e início do ano naquela perspectiva assim, tá tudo igual, tá tudo a mesma coisa. Mudou o 31 para o dia 1º e continua o mesmo ambiente, o cenário é exatamente o mesmo, nada mudou. Então, final de ano e início de ano é uma época extremamente complexa e um tanto ansiosa. Mas uma coisa que eu nem era o que eu ia perguntar agora, mas você não acha que em certo ponto essa questão assim do dia 31 para o dia 1º não mudou nada? Você não acha que em algum ponto essa cultura de consumo na sociedade, hoje em dia só interessa o ter, ninguém quer mais ser. Infelizmente isso hoje virou uma máxima na sociedade. As pessoas não começaram a romantizar muito o ano novo e nisso pararam de avaliar aquilo que é racional, é possível mudar? Existem fatores de convergência que direcionam uma mudança? Ou eu estou esperando que as coisas sejam assim? Isso não existe, mas as pessoas estão romantizando isso, a mídia, enfim. Você não acha que a gente está vivendo um tanto quanto esse processo de romantização do ano novo? Sem dúvida. A verdade é que assim, o calendário é um mero objeto. É um mero objeto. Se a gente parar bem para pensar, novembro é 9, dezembro seria o mês 10. Cadê o 12? Na verdade, até 150 anos antes de Cristo, aproximadamente, o ano começava em março. Por isso que a gente tem novembro, dezembro. O mês 10 é dezembro. Janeiro e fevereiro não existia até 150 anos antes de Cristo. O ano ele tinha 10 meses. E durante os 60 dias iniciais, simplesmente não existia a contagem de meses. Então, na verdade, a ideia de calendários, de virada de ano,
isso é só um mero medição de tempo. Mas, de fato, nada muda. É como aquela dieta que a gente começa na segunda-feira. Não, segunda-feira eu vou começar como se fosse um novo ciclo da semana. Oh. E não é. E não é. Assim como pode realmente nada mudar. Então, sim, existe uma romantização do final do ano, como se, de fato, fôssemos entrar numa nova etapa. Mas é só um calendário. É só um calendário. É importante que a pessoa ela tome decisões terapêuticas. Isso que às vezes a gente tenta trabalhar muito no set analítico. Porque se a pessoa ela não tiver autoconsciência da situação dela, de como ela está vivendo, ela não vai tomar decisões terapêuticas. Não adianta eu dizer para o meu analisando, olha, o melhor caminho seria esse, o bom seria, olha, você precisa dormir 8 horas por noite. Ele está cansado de saber disso. Agora, quando ele toma uma decisão terapêutica de dormir 8 horas por noite, porque aquilo vai impactar a qualidade de vida dele, aí já é uma outra história. E aí ele não precisa de ano novo, ele não precisa de janeiro, ele não precisa de dezembro, ele não precisa da segunda-feira. Ele pode começar a qualquer hora, a qualquer momento. Então, assim, a gente romantiza o calendário o tempo todo. A gente literalmente pega do calendário e começa a criar divisões mentais que, na realidade, não existem. Perfeito. Bom, uma outra coisa que anda em voga, né? Eu também estudei psicanálise durante um tempo e a gente observava que um processo de fuga do caos, a gente poderia ter aí o desenvolvimento de uma resiliência. Uhum. E, inclusive, esse termo foi muito popularizado nos últimos anos, mas um outro termo que é o estoicismo, né? Uhum. Tipo, nada me atinge. Uhum. Tem um pessoal mais radical ainda que já quer partir logo para o estoicismo. Uhum. Pessoal do Red Pill, Black Pill. E o que você nos diria? Estoicismo ou resiliência? Os dois? Qual o melhor caminho? A verdade é que, assim, essa ideia estoica... Aliás, tem um livro chamado Pai Estoico, que eu acho sensacional, aquele livro. Mas essa ideia de que somos inabaláveis, ela não é real. Ela não é real. Todos nós sentimos o abalo em alguma coisa, algo mexe com a gente. Às vezes a gente se torna muito resistente. Eu acredito de que essa robustez emocional que a gente desenvolve com o decorrer do tempo faz a gente ficar menos sensível. Não é que a gente fica inabalável, eu acho que ninguém é inabalável, mas a gente fica menos sensível a determinados temas, a determinados traumas, a determinados assuntos. Então, a gente se torna mais resistente, mais maduro, menos sensível a determinados temas. O que não necessariamente é uma resiliência. É porque, assim, o estoicismo e a resiliência, para mim, tem pontes. Que se ligam. Sim. Porque resiliência seria o quê? A capacidade de eu voltar ao meu estado original mais rápido. Assim, eu conseguir receber os embates da vida, as dificuldades do ano e conseguir voltar ao meu estado original mais rápido. Isso não significa que eu não sou abalado. Significa que eu volto mais rápido, ou seja, eu me torno mais resiliente. Agora, será que a gente tem a possibilidade de não se abalar mais? Não, eu acredito que a gente tem a possibilidade de se blindar sobre determinados assuntos. Eu acho que hoje existem pessoas que elas vivem uma espécie de uma hemofilia emocional, onde qualquer coisa as faz sangrar demais. Há pessoas que são intensas, cada pessoa tem a sua construção psíquica e tudo certo. Só que hoje o mundo ele parece que não cabe mais às pessoas excessivamente sensíveis. Então parece que a gente está sendo treinado para ser muito duro. A gente está sendo treinado para realmente caminhar num tempo de ser mais resistente. Essa próprio termo que se usa é recente, né? De alguns anos para cá, que eu nunca tinha visto isso. Você é raiz ou é Nutella? Já viu? Sim, todo dia. A rede social tá bombando. Raiz ou Nutella? Eu fico pensando, depois é que eu fui entender, cara, raiz, Nutella, o que tem aquele chocolate com o negócio? Raiz é o pessoal que assistia filme do Sylvester Stallone. E o Nutella é aquele pessoal que acha que tem violência demais. Exatamente. E não pode isso. Então, assim, aí vejo a comparação da televisão nos anos 80 e 90, que passava coisas que hoje são intoleráveis. Lamentável, né? Então, realmente tem algumas coisas que passaram na televisão que você assiste assim, cara, que loucura.
Então, assim, algumas coisas que eram toleradas há um tempo atrás são intoleráveis agora. Será que a gente era menos resistente naquela época? Ou era menos sensível a determinados temas? Hoje, alguns temas são sensibilíssimos. Política, sexualidade, religião. Hoje parece que se você tocar em determinados assuntos, então alguns assuntos são evitados para que a pessoa se sinta emocionalmente saudável, tente sair ilesa. Consequentemente, essa hipersensibilidade que gerou nos últimos anos, na minha opinião, está forjando uma geração talvez menos sensível. Que eu acho que nem foi o caso daquela moça do avião. Aquela moça do avião que foi acusada pela mãe de ter sido insensível e não... Aquele é um absurdo, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que até não é uma questão de insensibilidade. É direito dela. É direito. Eu acho que a gente deveria normalizar o não. Parece que dizer não hoje... para você ver como é que a gente está sensível. Parece que dizer não hoje é ferir o outro. Não, é delimitar limites. Sim, mas vamos lá. Você não acha que essa coisa de não poder dizer não... A gente não está partindo de um ambiente de infantilização? Não estou nem falando apenas de queda de QI. É realmente uma infantilização. A gente observa hoje em dia pessoas com 40 anos pensando de maneira tão superficial, achando que o Estado tem que lhe doutrinar, tem que lhe dar tudo. Pessoas que não querem brigar pelas coisas, lutar por aquilo que deseja. Vou te dar o meu exemplo, pessoal. No ensino médio, quando entrou função em matemática, eu boiei na maionese. Eu tinha logaritmo, log, colog, aí veio função ao mesmo tempo, eram duas matemáticas. Eu deixava de dormir. Porque eu tinha que passar, eu não queria ficar preso ali na recuperação, e eu deixava de dormir, eu deixava de sair, enquanto eu não engolia, eu decorar a fórmula, eu não vou fechar o caderno, eu tenho que passar. Hoje não, hoje em dia a mãe não quer mais estudar, amanhã tá tudo bem. Tá tudo certo. Assim, e a galera tá entregando tudo. Onde que a gente vai parar com isso? É uma geração com baixa tolerância à frustração. Eu acho que isso é um problema... Baixa ou zero? Porque assim, é um ambiente que assim, tem um impacto antropológico. O formato das famílias mudou muito. Hoje, assim, tá o pai e a mãe fora de casa. Então, o ambiente é assim, o filho pede e eu tenho que dar. Porque eu não tenho coragem de dizer não para o filho. Por que a gente teve aquele episódio do avião? Porque dizer não para o filho... virou praticamente uma punição. Não se pode dizer não para o filho, porque se eu estou privando ele da minha presença, eu tenho que presenteá-lo com tudo que ele desejar. Falsa compensação. Exatamente. A gente falando sobre isso, por exemplo, me lembro quando eu terminei o ensino médio, com 17 anos, eu fui morar num outro estado, trabalhando por minha conta, sem meus pais pagarem nada, fazendo a faculdade por minha conta, procurando um lugar para morar por minha conta. Eu tinha 17 anos. Hoje eu atendo pacientes. Essa infantilização ela é tão notória, que chega a barrar... Eu sei que talvez assim soe com uma certa arrogância a gente ficar fazendo essa comparação etária, esse etarismo assim, porque a geração dos anos 80... Não é que a gente seja melhor, mas existe essa infantilização sim. Por quê? Um menino de 17, de 18 anos... dos anos 80, ele já seguia a vida sozinho, ele já trabalhava desde os 15 anos de idade, ele já quase se bancava. Agora, hoje, você conversa, às vezes, com homens de 20 e poucos anos de idade que realmente não tem perspectiva nenhuma de vida. Uma infantilização, sinceramente, a idade mental, isso vai ter que ser muito estudado nos próximos anos, porque esse emburrecimento já é notório, isso já se comprova. Mas essa infantilização ela é tão notória que, por exemplo, a abordagem psicanalítica que eu usava com adolescentes, hoje eu tenho que utilizar com adultos de 20 e poucos anos de idade. Incrível. Que era um tipo de abordagem psicanalítica que eu fazia com adolescentes de 14, 15 anos. Então, assim, existe sim essa infantilização, existe uma geração que está praticamente sendo forjada e hipersensível. Essa hipersensibilidade que está sendo forjada nessa geração, eu acredito que traz um prejuízo psíquico muito grande, um atraso mesmo
mental e de desenvolvimento, que a gente vai ter isso. Eu acho que isso vai se refletir no trabalho, na empresa, nos negócios, porque era uma geração altamente produtiva, Sim. geração de 20 e poucos anos, e que hoje não está mais tão produtivo. Você vai ver uma geração de 30 e tantos anos é que vai estar no hype. Então, assim, uma geração que estava produzindo muito com 20 e poucos anos, agora está produzindo mais velha, com 30 e 40 anos de idade, por exemplo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. É notório que o ser humano é fruto do meio em que vive. No entanto, algumas influências se destacam. E no caso da música, a música é um padrão vibratório que vai diretamente na mente do indivíduo. E a qualidade musical de hoje nem se compara ao que tivemos no passado. Você vê também que a música, de certa forma, ela tem um impacto na formação da personalidade dos indivíduos? Para mim, totalmente. Uma das coisas que eu pergunto aos meus pacientes, eu sou músico também. Sou guitarrista por hobby, não sou profissional, mas gosto muito de guitarra. Aliás, vim para o podcast e já trouxe uma guitarra para trocar com um amigo. Se aprofunda que isso vai ser corte, tá? Então, assim, uma Fender americana que eu gosto muito, eu gosto dessa marca, Gibson, as guitarras. Mas, assim, a música, ela empobreceu, ela se tornou muito tecnológica nos últimos anos e ela exige menos dos músicos. A verdade é que hoje a música que é produzida ela exige menos dos músicos e exige mais da tecnologia. Consequentemente, a qualidade sonora melhorou no sentido de, por exemplo, a gente ter sons estéreo de altíssima resolução que a gente não tinha na época do vinil, na época do CD. Mas as letras em si, as letras é que são precárias. Não é só a letra, a construção melódica empobreceu. Hoje você vê uma música que se repete em loops. Você ouve uma música dos anos 80, ela te surpreende no meio da música. Ela te traz uma experiência muito diferente. Hoje não, uma música de 4, 5 minutos que se repete muitas vezes. Hoje o cérebro humano está tão acostumado a descartar as coisas que, por exemplo, na nossa época, uma música que fazia sucesso, lembra quando dava tipo final do dia, aí mostrava as músicas que mais faziam sucesso? Sim. Cara, a música que estava fazendo sucesso, eu me lembro lá, sei lá, Guns N' Roses nos anos 90. November Rain, Slash tocando guitarra na frente daquela igreja. Aquilo ficava no topo do sucesso quase um ano. 6 meses direto lá. Primeiro lugar, Guns N' Roses. Hoje, uma música no Spotify, nas plataformas digitais, ela vai ficar ali no topo, no máximo ali 1 semana, 2 semanas, logo vem outra. A indústria fonográfica mudou muito. Mudou muito porque as pessoas estão enjoando muito rápido. Justamente por quê? Porque a gente está acostumado com rios. A informação muito rápida. Então, a música ela está tendo que ser produzida em grande quantidade, na minha opinião. Tudo que é produzido em grande quantidade perde qualidade. Sim. Então, como está tendo que ser produzido música em grande quantidade para poder suprir uma fome por essa necessidade de estímulo auditivo, a qualidade baixou drasticamente, melodicamente. A letra, eu sinceramente não tenho nem como comentar, porque é um empobrecimento da letra e da parte poética da música terrível. Isso tem alta influência sobre as emoções. É uma das coisas que sempre tem na anamnese do meu paciente. Você pode me mandar a sua playlist do Spotify, do Deezer, seja lá do que for. Mas por quê? Porque eu preciso saber qual é o tipo de influência sonora que você recebe. Porque, às vezes, eu vou estar tratando um paciente com depressão, com ansiedade e o estilo de música. Por exemplo, ele está lá passando um momento de luto, ele ouve um determinado tipo de música. Está passando um momento da superação de uma separação, de uma traição, e ele só ouve sofrência. Então, assim, vai malhar em ferro frio, vai parecer que eu sou um terapeuta ruim, quando, na verdade, ele ouve horas de uma música que traz péssima influência para a psique dele. Perfeito. Uma outra questão também que é importante dizer, outro corte que a gente vai fazer, sem dúvida, é sobre somatização. Muitas vezes as pessoas não têm ideia de que essa depressão, ou às vezes até a tristeza por um longo período, pode gerar danos significativos na saúde do corpo.
Aquela velha máxima, né? Mente sã, corpo são. Opção. E as pessoas muitas vezes veem isso como uma frase de efeito, não entendem que isso é uma realidade. Fala pra gente um pouco sobre o processo de somatização. Olha, aquele termo, que é um termo antigo, mas ainda é muito aplicado, que chama de psicossomáticos, né? Sim. Várias questões. A verdade é que, assim, quando a boca não fala, o corpo grita. O corpo vai gritar de alguma forma e de alguma maneira. Hoje eu acredito que o ambiente terapêutico é o ambiente onde você pode tratar ou prevenir várias doenças físicas. Hoje, por exemplo, a alta produção de cortisol, que é gerado por várias pressões de estresse do dia a dia. Por exemplo, quem mora num grande centro e pega um trânsito de trabalho o dia inteiro, aquilo é um ambiente estressante, de tensão, que você tem que ficar com muito cuidado, sempre dirigindo sobre tensão ali. Aquilo vai trazer, talvez a curto, médio prazo, um grande impacto para a saúde física. Aí vai vir dor de cabeça, estômago, então, é um dos órgãos, acho que talvez que mais reagem rapidamente. Então, a gastrite, a dor de cabeça, vários sintomas, manchas roxas no corpo. Tenho tido vários pacientes com casos como esse. Então, o corpo ele sempre vai reagir quando as emoções não são tratadas. Hoje, eu acredito que, à medida que está se popularizando o cuidado emocional, algumas pessoas já estão começando a realmente entender de que faz um monte de exame, não consegue encontrar a causa do ataque cardíaco. Não, eu tenho um problema. Primeira coisa, não faça diagnóstico pelo Google, nem pelo ChatGPT. Pelo amor de Deus, não façam isso. Sempre vai dar alguma doença com câncer, vai ser sempre desgraça ali. Então, procure um profissional, faça um diagnóstico correto, mas não fique se autodiagnosticando. Aliás, tem uma expressão que dizem que é de Freud, mas na verdade não é de Freud. Se encaixaria bem na personalidade dele. Diz assim, antes de se diagnosticar com depressão, por exemplo, certifique-se de que você não está cercado por idiotas. O meio que você está, as pessoas que estão, que exercem influência sobre você, vão determinar muito de como você vai reagir. Então, assim, pessoas, elas nos curam e também nos adoecem. Saber escolher quem é que vai fazer parte da nossa vida nesse ano que está começando, a quem é que eu quero? A gente não vai tirar ninguém da vida. A gente só quer quem é que eu vou colocar de stand-by e quem é que vai andar comigo esse ano. Quem é que vai fazer parte? Eles exercem influência sobre mim. Tem até um coach americano chamado Jim Rohn, que ele tem aquela tese de que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Quem são as 5 pessoas, então? Quem é que exerce influência direta em mim? Eles têm responsabilidade sobre a minha saúde física, minha saúde emocional, estão intimamente ligadas. A gente não tem, César, 7 vidas, como diz o gado. A gente não tem vida física, vida emocional, vida financeira. A gente só tem uma vida só. Se a gente negligenciar qualquer uma dessas áreas, a gente vai adoecer. Então, hoje a indústria farmacêutica está deitando e rolando. Eu sei que bora trabalhar, pode ter muita gente da indústria farmacêutica aqui, mas a indústria farmacêutica está deitando e rolando pela nossa incapacidade de lidar com essa somatização. E o que acontece? Olha, não importa quem está assistindo esse podcast, só olhar para a sua cidade, olha a quantidade de farmácias que abriram na sua cidade nos últimos anos. Muitas. Muitas, é uma coisa assustadora. Então, assim, ninguém mais quer aprender a dormir. Ninguém quer criar ritual de sono, quer comprar melatonina na farmácia sabendo que seu corpo gera melatonina de graça. E está acabando com os neurotransmissores. Exatamente. Então, assim, muito do que o seu corpo poderia fazer está sendo vendido na farmácia. Se você comprar na farmácia, seu corpo fica preguiçoso, ele para de fazer. Loucura, né? Loucura. Pois é. E uma outra questão. Como que a gente pode aproveitar períodos de crise para desenvolver o autoconhecimento? É possível? Eu acho que o período de crise é o melhor momento da vida para se acelerar o autoconhecimento. Eu estava vendo aquela série do Senna que saiu agora, a série do Senna que saiu na Netflix, e mostrando assim,
a parte que o Senna mais cresceu foi justamente quando ele teve seus maiores embates, as suas crises emocionais, suas crises com algumas derrotas, a sua competição, a sua rivalidade foi o que fez ele crescer. A verdade é que o autoconhecimento, essa autognose, ela se acelera no momento de crise. A partir do momento que a gente consegue ressignificar, não como um castigo da vida sobre nós, mas como uma oportunidade de aprendizado. Toda crise é um momento de aprendizado único. A gente aprende muito mais. Salomão, independente do tipo de fé que a pessoa tenha, Salomão ele tinha uma ideia que soa até estranha. Ele falava assim, é melhor estar numa casa onde há luto do que num lugar onde há banquete. Em tese, parece uma expressão depressiva. Mas ele diz assim, porque no lugar onde há luto, os vivos aplicam aquilo à sua própria vida. Ou seja, às vezes é num momento de dor, num momento mais complexo, às vezes é num momento de luto, num momento de frustração, que a gente realmente reflete sobre o que é de fato importante, sobre o que é essencial. E aí sim a gente faz de um momento de crise um momento de aprendizado. Caso contrário, é só mais uma tribulação, uma dificuldade da vida, um momento de angústia. Quem está emocionalmente saudável hoje, ou quem busca estar emocionalmente saudável, consegue ver as crises como uma oportunidade e não como um castigo. Curioso. Bom, o que acontece, né? Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. Qual seria a diferença entre a depressão e a tristeza de longa duração? É diferente. É diferente. A depressão ela é de fato uma doença. A tristeza de longa duração ela pode ser muitas vezes uma melancolia. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O processo de luto, aliás, o luto ele pode se instalar de várias maneiras. Tem gente que fala assim, luto, como assim luto? É quando eu perco um parente, quando alguém querido morre? Não. Quando, por exemplo, uma empresa que faliu, morreu algo para aquela pessoa. A pessoa tinha um sonho, ela construiu a ideia de uma empresa e aquela empresa faliu. Um divórcio pode desencadear um processo de luto. E o luto ele tem fases. Primeira fase do processo de luto é a negação. Então, assim, a ideia de que assim, não é possível, minha empresa não faliu, não é possível, essa pessoa não morreu, não é possível que o meu casamento esteja num estágio tão ruim. Primeira fase é a negação. A segunda fase é a ira. Então, a segunda fase do luto, ela vai ter uma fase de mudança brutal de humor, por exemplo. Tem gente que fala assim, fulano de tal está com borderline, ou fulano de tal é bipolar. Já considerou se aquela pessoa está num processo de luto? Num processo de luto, você tem uma variação de humor brutal, principalmente ali entre 3 e 4 meses após o episódio de luto. Depois você vai para a terceira fase, que é a fase de negociação. Essa fase de negociação é a parte onde você começa a conjecturar. Por exemplo, você perdeu um parente, você começa a conjecturar com o seu tipo de fé. Essa pessoa está no céu, essa pessoa está melhor do que estava. Você começa a criar negociações mentais para poder lidar com a dor da ausência daquela pessoa que se perdeu, ou daquele negócio que se fechou, ou daquele casamento que não deu certo. E aí então vem a quarta fase, que é a depressão, que não é a depressão doença, é a depressão do processo de luto. E a última fase, que é a quinta fase, um processo desse leva aproximadamente 1 ano. Você lembra, antigamente as mulheres, quando elas ficavam viúvas, elas se vestiam de preto durante 1 ano. O luto era de 1 ano. A verdade é que hoje, psiquicamente falando, um processo de luto saudável, ele leva aproximadamente 1 ano para cicatrizar. Perder uma pessoa querida é irreparável. É como se fosse uma amputação. Você se adapta. Se eu perder, eu sou destro. Se eu perder meu braço direito, ele vai me fazer falta, mas eu vou seguir minha vida. Eu vou aprender e me adaptar a escrever com o braço esquerdo. Mas eu nunca mais vou ser o mesmo. O que seria muitas vezes o entristecimento contínuo? Às vezes é a fixação de uma dessas fases do luto, que se chama melancolia, na perspectiva da psicanálise. A melancolia, que ela é muito
ela é bonita na poesia, né? A poesia ela tem uma certa melancolia que é bonita. Tem músicas que são melancólicas. Tem uma música do Renato Russo que é muito interessante. De tarde quero descansar. Vento no Litoral. Vento no Litoral. Linda a música. Ele estava num momento extremamente melancólico, ele já estava doente. Você vê ali uma certa melancolia. Tem uma tristeza bonita. Poeticamente ela é linda. O problema é que isso pode perdurar no decorrer da vida e você viver episódios de tristeza contínua, que não necessariamente é uma depressão, mas às vezes uma fixação de um momento de entristecimento que pode ter sido desencadeado até mesmo por um processo de luto. Perfeito. E uma coisa que eu queria também lhe perguntar, acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Quais seriam os livros, exercícios e filmes que você poderia recomendar para melhorar a saúde mental das pessoas? Olha, a verdade é que assim, o cinema, a música, todos os tipos de arte, eles têm alta influência sobre a saúde emocional das pessoas. Alta influência. As artes, elas são poderosas no sentido mais sensorial que você pode ter. Eu estava vendo agora o que se tem de mais moderno em neurociência e hoje, por exemplo, existe já uma empresa que foi capaz de captar aromas e possivelmente nos próximos anos sabores. Então você vai poder colocar um fone e falar assim, eu quero sentir gosto de café. E vai se mandar um determinado som e você vai sentir gosto de café. Hoje existe os iDoser, né, que são drogas bineurais que simulam determinadas sensações. Então, assim, é importante que você entenda de que o que é produzido hoje de música, de cinema, eles têm uma intenção por trás. Eles têm uma intenção por trás. O livro, ele tem uma intenção por trás. Ele quer te trazer um tipo de sensação. Então, se você, por exemplo, eu não vou aqui recomendar livros especificamente, mas se você tem aí episódio de tristeza profunda, por exemplo, o Poder do Agora, eu acho um livro sensacional. Por quê? Porque ele vai trabalhar a questão da valorização do hoje. Às vezes a depressão ela faz você ficar muito saudosista. A ansiedade faz você ficar muito vislumbrando coisas de uma realidade que ainda nem existe. Sim. Então, assim, o Poder do Agora, por exemplo, é um livro que eu recomendaria, e esse estilo de livro, essencialismo, por exemplo, muito interessante, Rápido e Devagar, eu acho um livro sensacional, que, aliás, é da área de finanças, e o cara ganhou o prêmio Nobel de psicologia, porque ele desenvolve a ideia de formas de pensar diferentes. Então, assim, hoje a gente tem uma literatura vasta, qualidade de música boa, que você pode encontrar. Então, assim, tudo você vai encontrar bom e ruim. Seja seletivo. Seja seletivo. O que eu proporia aqui para que a pessoa escolha o tipo de música, vou ficar dizendo, esse tipo de música não. Leve 3 critérios aqui. O critério de Sócrates. Sócrates ele usa um critério muito simples. Quando um discípulo chega para ele e diz assim, Sócrates, eu tenho uma coisa para contar para você. Ele diz assim, você passou pelas 3 peneiras? O discípulo diz, qual as 3 peneiras? Verdade, bondade, necessidade. Se a pessoa hoje ela for capaz de colocar essa máscara emocional, ela não vai se contaminar nem com rede social, nem com nada. Verdade. Por exemplo, o conteúdo daquela canção, o conteúdo daquele filme, o conteúdo daquela série, tem verdade naquilo ali? Não é ficção. Então, deixe bem claro para você que é ficção. Porque o cérebro ele não consegue distinguir o que é ficção e o que não é. Você entra no cinema e ele vai te trazer o melhor áudio, a melhor qualidade de vídeo para o seu cérebro, se aquilo é real ou não é indiferente. Então é muito importante que a pessoa consiga deixar claro, não, isso daqui é entretenimento para mim. Não, eu quero verdade. Informação é verdade? Bondade vai fazer bem para mim? Eu tenho, por exemplo, medo, fobias. Será que esse tipo de filme, será que esse tipo de livro, será que esse tipo de música não vai disparar, não vai engatilhar esse tipo de pensamento?
E a terceira coisa que Sócrates propõe, necessidade. Eu tenho uma prova para fazer, eu tenho um concurso, eu preciso mesmo maratonar uma série na Netflix, eu preciso escutar horas dessa canção, da música. O que eu tenho que ler agora? Será que agora eu não tenho que me esforçar talvez para ler um livro mais técnico? Não é prazeroso de ler, mas ele não é mais técnico, ele não é mais importante. O que eu preciso ler agora? Verdade, bondade e necessidade é o que Sócrates propõe como um filtro daquilo que a gente deve pensar. Eu acho que se alguém aplicar isso hoje, ele vai saber escolher muito bem tanto a música, tanto o livro, tanto aquilo que vai assistir no cinema, seja por entretenimento ou para contribuir para a sua saúde emocional. Perfeito. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu te agradeço, Arthur, pela colaboração, por ter nos atendido. Para mim, muito importante receber participações falando sobre esse processo de saúde mental. Nossa população nunca precisou tanto. E é nítido isso. A gente observa situações o tempo todo, em todos os lugares. E falar sobre isso é muito importante. Então, eu gostaria que você, antes de se despedir da gente, né, que você pegasse essa câmera aqui e mandasse o seu recado para a nossa audiência. Fique à vontade. Olha, um recado aqui para você nesse início de ano 2025, chegando aqui para você. E o recado para você é: invista em conhecimento e saúde emocional. Tem uma expressão que eu acho muito interessante. Esvazie o seu bolso na sua mente e a sua mente vai encher seu bolso. Você está começando esse ano, precisando trabalhar, precisando ganhar dinheiro. Esvazie o seu bolso na sua mente vai encher o seu bolso. Então, invista em conhecimento, em saúde emocional e tenho certeza que esse 2025 tem tudo para ser um ano extraordinário, que tenha muita saúde emocional para você e precisando, conte com a BPC, Associação Brasileira de Psicanálise Clínica. Sou professor sênior de lá e você vai poder acessar o atendimento gratuito. Se você tiver e deseja atendimento e não consegue, se inscreva no APA, o atendimento acadêmico da BPC, e você terá direito gratuitamente a 10 sessões de psicanálise. Você nunca passou por um processo terapêutico, quer começar o ano de 2025 cuidando das suas emoções gratuitamente, nossos alunos em formação estão prontos para atender você. Muito obrigado, César. Ok. E eu agradeço também a sua audiência, você que está nos acompanhando por ter estado conosco até o final desse episódio. E eu também tenho um convite para você. Você que por um acaso possui pelo menos 2 anos de experiência comprovada em carteira ou MEI nas áreas de refrigeração, logística, segurança do trabalho, eletrotécnica, mecânica, secretaria escolar, mas ainda não possui a sua formação, obtenha agora através do Grupo Desempenho. O Grupo Desempenho é pioneiro na formação por competências e através deles você vai ter tudo o que você precisa para obter a sua formação com segurança através de uma instituição de ensino superior que hoje é líder absoluta nessa parte de aproveitamento de competências e profissional. Esse episódio fica por aqui. Estivemos com Arthur Costa, psicanalista clínico, e eu peço a vocês mais uma vez, curta, comenta e compartilha, porque aqui o nosso papo é bora trabalhar e a nossa remuneração sempre vai ser o seu engajamento. Um forte abraço e fica com a gente que semana que vem tem mais. Sucesso!